Bom dia. Bom, eu vou falar sobre uma prática que eu tenho usado em composições minhas. Normalmente eu falo sempre sobre teorias e questões de análise, né? E hoje eu vou falar sobre uma questão pessoal, né? Bastante pessoal. Mas talvez propor algumas reflexões que essa prática levanta. Tem a ver com o nome dessa técnica, eu dei o nome de carrossel, vou explicar depois porquê, e tem a ver com os ciclos harmônicos. Ciclos harmônicos, eu estou chamando aqui sequências de acordes organizadas de forma parcimoniosa, ou seja, com um mínimo de movimento entre um acorde e outro, graus conjuntos, notas aproveitadas. E é vamos dizer, um fenômeno que já acontece há muito tempo, né? Música popular, nas chaconas, temas de variações. Hoje em dia é muito comum na música pop, assim, muito extensivo. E é bem diferente desses temas. Por exemplo, aqui a gente tem um gráficozinho ilustrando o sistema tonal, assim, meio simplificado. E aqui um sistema que seria serial, assim, de organização de alturas dentro de uma obra serial. Não é isso, quer dizer, eu estou falando de acordes concretos, né, uma sequência real de acordes. Então, essa reflexão levanta algumas questões sobre a relação do tonal com o serial, digamos assim, que são duas práticas bastante diferentes. No tonal, você tem, assim, a relação entre superfície e estrutura é hierárquica. Você tem notas melódicas, notas reais, notas que são mais importantes do que outras, né? Notas que são, vamos dizer, substantivas e outras que são auxiliares. No serial, você já tem uma isonomia maior entre as alturas. Com relação ao ritmo harmônico, no tonal, normalmente o ritmo harmônico é bastante regular e é normalmente atrelado à métrica. Não é uma regra assim, absoluta, mas uma grande parte da música tonal. E na serial, a arrumação das séries, ela está muito ligada ao ritmo e não à métrica, ou seja, o ritmo superficial. As figuras, a maneira como, a velocidade com que as notas se apresentam, né? Às vezes uma série pode durar um tempo, depois outra pode durar vários compassos. Com relação às operações de derivação, no tonal as harmônicas e fraseológicas são bem diferentes, têm naturezas diversas, enquanto que no serial as harmônicas normalmente afetam a forma e a fraseologia. Elas se organizam de acordo com a disposição das séries. E o espaço vertical do tonalismo é monolítico, é o que se ouve a cada momento, né? Você tem funções, as funções são sucessivas, você não pode ter duas funções ao mesmo tempo, né? No serial, não. No serial, você pode ter várias versões de série ao mesmo tempo, você pode ter combinações de acordes de séries diferentes. Então, o carrossel ele é uma combinação, uma hibridação desses dois sistemas, digamos assim. Você tem hierarquia, notas melódicas reais, só que com ritmo harmônico variado. Ao mesmo tempo, as operações de derivação harmônicas e fraseológicas são diferentes, só que o espaço vertical é flexível. Você pode ter entidades simultâneas, que eu vou chamar de funções simultâneas. Você pode ter como se fosse um T e um S ao mesmo tempo. Vou explicar por quê. Muitas músicas que eu já usei isso, a primeira foi a música do Imbuí, que é flauta de orquestra, em 1985. Então já uso há bastante tempo, tenho usado ultimamente. E isso que está me fazendo eu falar agora sobre essa técnica. As variações para o fagote orquestra foram estreadas em junho agora, lá no Teatro da UF, depois foi lançado o CD aqui na Sala César Meirelles, com esse staff. Tobias Wolfman, regente, a Luiz Fagnano de fagote, é um CD produzido pelo Sérgio Roberto com o selo A Casa. Ele está disponível pela internet, eu vou tentar ver se eu trago para cá alguns exemplares para deixar ali na pós, quem quiser pegar depois. Mas isso aqui é um mapa textural, mapa de planejamento composicional que eu fiz num caderno, para dar conta da questão da textura, né? Porque afinal de contas eu estou falando da harmonia, mas tem um outro lado que é o lado da organização formal, que aí eu fiz uma simplificação para ficar mais claro. Primeiro, as divisões morfológicas, que eu gosto de usar muito assim, proporções, pegar a seção áurea, ou trabalhar a divisão da peça em 3, em 5, e pegar partes irregulares, que são preenchidas. Isso aqui é aquele mapa só que desenhadinho para ficar mais claro.
com ícones que representam movimentos de texturas pontilísticas, blocos. Então, isso é a peça está organizada dessa maneira, né, e tem essas distribuições. Esse é o carrossel do Variações de Fagote. Vou tocar, assim, ele nunca vai acontecer dessa maneira na peça, nem é para ser ouvido, mas é só de curiosidade para vocês terem uma ideia, é uma série de acordes, assim. Então, vocês reparem que são 12 acordes. Né? Cada peça usa um número diferente. Eu gosto muito de usar números primos, porque eles favorecem a não sincronia. E quando chega no E, ele volta para o A. Né? Então, vamos dizer, parcimônia, elas acontecem do L para o A formando um ciclo. Né? Um ciclo de 12 acordes. E com isso, a obra ela vai se desenrolando com essas entidades rodando do início ao fim da peça, sem nenhuma modificação, sem nenhuma inversão, nenhuma operação canônica em cima delas, formando uma estrutura dessa maneira aqui. Né? Eu resolvi colorir, aqui está, no caso, a linha de baixo, depois a de tenor, de contrato, como se fosse um contraponto, primeira espécie, a 4 vozes, com notas auxiliares. E eu colori com um ciclo de quintas para dar uma noção do quão escuro ou claro, ou fechado, ou aberto, né, é cada acorde. Né? No caso, as faixas são os acordes. Né? E a peça fica rodando do início ao fim. Agora, eu vou pegar alguns exemplos dessa sequência FGHI, né? Que é uma sequência que no carrossel ele está numa região privilegiada, no meio, assim, mais para a seção áurea também. Então, o primeiro exemplo é logo no início, quando o fagote entra, né? Vocês veem que o que ele está tocando é justamente a linha de baixo, digamos assim, né? Que por acaso é uma série, mas as outras linhas não são séries. Então é tudo assim, existe uma visão meio eclética da história. Então, o GHI, vamos dizer assim, está representado por 3 notinhas, um bemol, a bemol, sol, que ele toca no meio. Ele passa, porque são as 3 notas da série. Mas em volta dele tem os acordes, que não são expressos dessa vez. Mas na próxima pode ser que sejam expressos parcialmente ou completamente. Por exemplo, é o caso dessa próxima citação, na qual há uma citação explícita de todo Então, esse trecho aqui, você tem os GHIs numa situação completamente diferente, né, no qual elas estão no meio de uma sequência embutidos. Esse outro momento aqui já é um momento mais cadencial, vamos dizer assim, em que o F está muito estendido, né? E depois o I acaba sendo um pouco cadencial. Agora o I ocupa vários compassos, então de repente se forma um campo, né, do I. Bom, como último exemplo, eu vou colocar o trecho no qual também é meio parecido com o anterior, só que é mais lento, então dá para perceber melhor uma extensão, prolongamento de cada... Esse é o F. Essa saturação do F é justamente para valorizar o G.
sequências, depois vai ter o K, L, N. Então, finalizando, como conclusão, né, aí eu percebi assim que essa técnica, assim, ela acaba trabalhando muito em cima do ritmo harmônico, né? Então, quando a velocidade com que, o carrossel ele funciona, né, digamos assim, vai determinar a saída estética, vamos dizer assim, da situação. Por exemplo, um carrossel lento, ele vai soar modal, digamos assim. No terceiro exemplo, rola um mixolídio, né, vamos dizer assim, uma coisa meio mixolídio. Quando ele rola numa velocidade mediana, você começa a ouvir uma situação tonal, né, em que você ouve os acordes caminhando. E se ele roda muito rápido, você ouve uma situação atonal. Então é uma forma de você ter uma unidade sem ter que determinar uma saída estética, digamos assim, você poder ter um certo ecletismo, né, harmônico, sem ter que trabalhar necessariamente com materiais diferentes. Então, é isso. Pergunta. Bom, achei muito legal. Eu assisti na Cecília Meirelles e agora vou precisar escutar de novo a peça. Muitas perguntas. Então, essa sequência de acordes está rodando a peça inteira dessa maneira serial, está sempre. E aí varia a velocidade que você fica em cada acorde. É isso? Perfeitamente. Tá, e aí, nesses então momentos que você se estende, por exemplo, em algum acorde, os elementos texturais e melódicos são sempre arpejos desse acorde? Não. Ou tem outras notas? Não, pois é, então. Esses acordes, eles são essas alturas, essas funções, né, assim, elas são expressas com notas melódicas, né, assim. Então, por exemplo, é o cara, não sei se dá para ver, tá, né? Por exemplo, aqui nesse F aqui, por exemplo, que é um Fá, Lá bemol, Ré bemol, Mi bemol, Si bemol, as notas principais que estão em pontos importantes, né, são as notas ou então quando tem saltos é um arpejo da figura e eventualmente existem passagens em que há um preenchimento entre uma nota e outra, exatamente como na música tonal, exatamente a lógica tonal. E esse preenchimento é o quê? Pois aí é interessante, um ponto interessante que você levantou, porque, por exemplo, eu tenho, digamos, um Dó e um Mi bemol, né? Então eu posso usar um Ré bemol ou um Ré, né? Ou um Ré bemol e Ré bemol, enfim. Então você tem, assim, uma característica tonal que é uma espécie de variabilidade, digamos, que no serialismo seria impossível. No serialismo eu não poderia escolher entre Ré bemol ou Ré, porque, a não ser que as formas me permitissem isso, digamos assim, né? Mas o tonalismo isso é livre, né? Se eu tenho um Dó maior, eu posso fazer Dó, Ré, Mi, Dó, Ré, Ré sustenido, Mi, Dó, Ré bemol, enfim. Então, quer dizer, existe uma parte do planejamento que fica em aberto, que é justamente como eu vou preencher, e isso dá uma liberdade na hora de realizar, que eu acho que é interessante. Que, assim, torna vamos dizer, o sistema um pouco, que não explica tudo, explica quase tudo. Né? Eu acho que isso é interessante. Então, ou seja, digamos que você preenche esses acordes da maneira que você quiser, livremente, assim, você coloca a cor. Exatamente. Mas como são sempre bordaduras, notas melódicas, também não é possível sair muito do que... Então, de uma certa forma, o que eu escolhi no início, que está no planejamento, não, assim, garante bastante como a peça vai soar. Perfeito. Então, esses acordes estão sujeitos, pode ser sujeitos a ter essa predisposição? Não. Quer dizer, isso, claro, a técnica funciona a favor do compositor. Então, se eu quiser criar um carrossel e de repente transpor... de acordo com mas funcionamento básico. Na minha visão, nas peças que eu tenho usado, né, eu teve uma peça que eu já fiz isso. Mas eu acho que é muito legal manter, assim, ser uma coisa fixa, que é contrário ao serialismo. Né? Não fazer nenhuma operação, não fazer inversão, nada disso. Manter realmente, isso é uma coisa meio dull, meio tosca, assim, nesse sentido. Que eu acho que tem uma hora que, para os músicos e para quem está ouvindo,
esses acordes começam a ser ouvidos realmente. Assim, é uma sensação. De vez em quando volta, vamos dizer, uma sequência que a pessoa já ouviu, ela tem um reconhecimento de que alguma coisa está voltando. E eu acho que isso é muito bom. Mas a transposição não perturbaria esse reconhecimento, não? Por que perturbaria? Talvez sim, porque... Mas você disse que já usou a transposição? Já usei. Foi no noturno, por acaso? Olha, boa pergunta. Não vou lembrar. Tive a felicidade de poder dedicar a minha também. Me parece que sim, porque tem as sessões que voltam e eu acho que sim, eu acho que foi assim. Você podia ter me contado o teu processo, né? Pegando um gancho aqui na pergunta dele, e pensando que existem notas além das que você planejou, existe também supressão delas? Tipo uma sessão que você determinou que é aquele acorde e não apareceu uma daquelas notas? Pular um acorde, você está falando? Por exemplo? Não. Dele existir, mas você botou quantas notas? Não, isso... 4, aparecerem só 3, por exemplo. Não, isso faz parte do jogo. Então, por exemplo, nessa matriz, uma matriz, né? Por exemplo, aqui eu estou usando só uma linha. Ah, sim. Entendeu? Então tem momentos em que tem um instrumento e eu uso duas linhas. Ou tem dois instrumentos e eu uso duas linhas. Ou então tem, vamos dizer, um instrumento e eu uso três linhas. Então a relação entre o número de linhas e o número de partes também é variável. Mas eu sempre uso linhas sucessivas para que os intervalos que eu escolhi, verticais, que são todos intervalos de ressonância, são todos intervalos, não tem segundas, né? As segundas são todas na horizontal, para que isso se preserve. E os acordes, vamos dizer assim, as harmonias façam sentido. Né? O registro é fixo? Registro é fixo? Não, aí não. O registro... Você pode fazer voz, por exemplo, o ar, ele aparece... Exatamente. Quando ele chega no ar... Você passa de altura, né? Ele inverte. Ah, tá. Ele inverteu. Tem uma... Na próxima rodada vai ter uma nova inversão. Então, na verdade, são 6, cada um tem 6 inversões que vão aparecer, entendeu? Então, de repente, um elemento melódico que está no grave, daqui a pouco vai aparecer um agudo, daqui a pouco aparece um médio, eles ficam trocando. Como que é a escolha dos acordes? É arbitrária ou você parte do A e depois até o L e preenche o meio? Não, pois é, aí é interessante, porque assim, até quanto tempo? Não, tem mais 2 minutos. Não, porque aí, como é uma paleta, é como se eu pegasse uma aquarela, né, e pegasse como é que eu quero que a minha peça soe. Então, se eu fizer um carrossel todo consonante, a peça vai ser consonante. Se eu fizer um carrossel mais carregado, a peça vai ser carregada. Agora, eu posso também fazer um pedaço do carrossel carregado e outro consonante. Quer dizer, escolher expressividades que vão voltar de vez em quando. Carregado em que sentido? Não entendi. Oi? Carregado? Assim, mais sonantes, intervalos mais sonantes. Mais tensos ou não? Mais metáforas, tensos. né? Aí falando. Eu queria justamente a minha pergunta, como é que... Explica pra gente melhor esse quadro. Quer dizer, tem a linha azul embaixo, notas pequenas, vermelha, você falou que é uma série. Assim, na verdade você tem 4 linhas internas que são as que valem, vamos dizer assim, as que estão realmente no carrossel. Tá. Que é, por exemplo, Dó, Lá, Sol, Ré. São de relativamente consonantes. E essa coral, quatro vozes, né? É como se fosse um coral assim, meio moderno. Assim. Aí você tem aqui Dó, Ré, Mi, Dó, Si, né? Isso aqui é a linha do baixo, vamos dizer assim. Baixo, daqui a pouco vai ser soprano. Tá, mas é uma linha que se... E ele vai até o Si bemol. Né? E aí o Si bemol conduz para o Lá, que é a primeira nota do tenor. Tá? Então essa linha agora vai toda para o... Aí ela continua no tenor até o Sol, que é a primeira linha do contralto. Então é como se fosse uma série de 12 vezes 4, de 48 notas. Vão subindo as linhas, né? É uma série de 48 notas que todas as partes estão fazendo, o tempo todo. Sempre na mesma ordem. Né? Só que tocando as partes. Então, assim, e essas notas em volta, né? aí realmente é uma queda. Depois que eu faço esse coral, aí eu ponho umas notinhas que são notas auxiliares, elas não aparecem, elas parecem bem menos, porque muitas vezes é necessário para justamente fechar um pouquinho mais essas, por exemplo, escalas, As notas pintadas. Notas pintadas, elas são notas auxiliares que de vez em quando, assim, se eu precisar de usar um sol aqui, por exemplo, vai ser um sustenido, sol sustenido. É uma coisa bem mais para fechar um pouquinho. Eu poderia fazer também um carrossel com 8 linhas. E ali embaixo, em azul? Mesma coisa.
são uma linha auxiliar, São são duas linhas auxiliares. adições De vez em posteriores. quando para ter 6, ao invés de 4. E você, mas esse coral interno de 4 vozes, você compõe no piano? Como é que você trabalha isso? Não, normalmente eu nunca uso piano, né? Eu gosto de ouvir nada Nossa. enquanto eu estou tocando, enquanto eu estou Piano é compondo, romântico. eu tiro o som do finale. Ah. Mas assim, eu vou fazendo, bom, aí eu imagino como eu quero que a peça soe, né? E vou fazendo acorde por acorde, assim, bem pensando em condições, pensando muito assim nas linhas também, porque a qualidade dessas linhas, de cada linha, vai determinar a qualidade das melodias. Exato. Não, tem muito movimento de semitom, eu estou percebendo aqui. Isso. Não, tem vários momentos, de um acorde para o outro, Mi bemol, Ré quadro, Fá sustenido, Fá quadro, Si bemol, Dó, Ré, Ré bemol. Porque as linhas são todas segundas maiores, segundas menores, ou intervalos maiores que são fechados imediatamente. Ah, tá, isso faz parte. Faz parte, tem que ser assim. Mas se eu quiser, por exemplo, fazer um salto, fazer, por exemplo, um Dó, desse Dó eu vou ter que pular. Eu faço Dó, Lá, Ré, Lá, Sol, Mi, Si, Dó. Enfim, ou então eu posso fazer Dó, Lá, Sol, Ré, Lá, Sol, Sol, Sol. Entendi, vocês colocam algumas, O salto é para cima. algumas regras, né? É como se fosse um xadrez. Né? Ok. E ao mesmo tempo você tem assim, uma restrição, por exemplo, nesse carrossel só tem 3 dóis. Um dó que vai para o Ré, né? Tem um dó, assim, só tem um dó que vai para o Ré, um dó que vai para o Ré bemol. Então todos os dós da peça só fazem esses 3 caminhos sempre. Então é uma espécie de modo, um modo muito ampliado. Assim. É o modo da peça, digamos. Mais algum comentário? Por que não? Parabéns.